Oi, gente! Aqui é a Mariana e bem-vindos à Cereja do Bolo, o meu novo podcast. Acho que a primeira coisa que você deve estar se perguntando aí na sua casa e que eu preciso esclarecer é quem é Mariana e sobre o que ela quer falar. Quem é essa querida que está querendo conversar comigo? Já te adianto que ninguém é muito importante. Se você abriu isso aqui achando que ia ter alguém de expressão para falar com você, eu lamento, não tem. Temos apenas uma garota, um microfone e um sonho. E sobre o que eu quero falar? Em resumo, sobre ser uma jovem adulta entre os 20 e 30 anos. Qual é a minha credencial para estar falando aqui qualquer coisa? Nenhuma. A minha credencial é eu ser completamente normal, ou quase, e ter 27 anos. Esses são os dois únicos requisitos para participar desse podcast, e felizmente eu cumpro os dois, né? Então cá estamos nós, eu e você. Atualmente eu tô bem na média do jovem Gen Z. Eu gosto do meu cafezinho caro, que não tinha a menor necessidade de eu parar para comprar, mas eu me convenço que eu mereço toda vez que eu tenho uma menor inconveniência no meu dia. Eu faço carrinhos em todas as lojas online que eu gosto e depois eu esvazio tudo. Eu leio e me apaixono por personagens fictícios que nunca vão existir e fico criando cenários na minha cabeça antes de dormir. Como diz a Lela Brandão, eu sou gastrointestinalmente instável. Eu sou uma vítima do meu sistema digestivo. Isso é um fato. Eu chego nas festas e fico procurando lugar para sentar, fico doida para ir embora. São muitas facetas. E aí eu decidi falar um pouco sobre essa fase que eu tô vivendo e que eu acho que muitos dos que estão ouvindo também talvez estejam, que é a casa dos 20. E eu gosto um pouco dessa ideia de que as fases que a gente tá vivendo são uma casa mesmo, porque a gente pode visualizar. Então, nessa perspectiva, a casa dos 20, ela na verdade nem existe, porque o mercado imobiliário acabou com qualquer sonho que eu pudesse ter de comprar uma casa tão cedo, se algum dia. Então, essa casa é uma casa alugada, ela não é bem sua e ela tá uma zona. Tem um quarto pegando fogo, uma pia de louça para lavar, um cachorro fazendo xixi no tapete, tem um cantinho de bebidas que você visita mais do que você gostaria, tem alguém te gritando do lado de fora e o prazo do trabalho que você tem que entregar foi ontem. A casa dos 20 é uma loucura, é tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E é uma fase boa em muitos sentidos, de muitas descobertas, de muito mais liberdade do que a gente tinha antes, mas também é uma fase muito cruel, porque você saiu de um lugar, de uma infância e de uma adolescência, mas você ainda não tá exatamente lá ainda, do outro lado, onde talvez você já esperava que você estivesse agora, com a sua casa, o seu trabalho, o seu dinheiro, suas viagens. Então é uma época muito difícil também, de muitas dúvidas, de indecisão, de medo, de comparação. Cada um dos seus amigos está num momento, um casou, o outro tem filho, um tá terminando o doutorado. E você? E eu? Eu só tenho 6 anos. Como eu vim parar aqui? Eu não sei, gente, eu sou só uma adolescente em crise. Tirando o fato de que eu não sou mais uma adolescente e só sobrou a crise. Eu sou uma crise existencial ambulante. Eu acho que é isso. Esse é um caminho tortuoso, mas a gente tem que passar por ele. Então, vamos discutir aqui com bom humor tudo que perpassa a vida nesse momento. E se distrair também um pouco aqui do peso que a gente sente, do fardo da existência. Porque, como disse o Lulu Santos, eu não pedi para nascer, né? Mas, não obstante, eu nasci e ainda estou aqui. Então, se eu tenho que passar por tudo isso, eu não vou passar calada. Eu vou colocar minha boca no trombone e eu vou gravar um podcast simplesmente porque eu tenho esse direito. Esse ainda é um país livre. Além de que eu tenho uma grande utilidade com isso aqui. Ultimamente, vários amigos meus se mudaram ou estão em rotinas muito diferentes da minha. E eu não posso ver eles sempre. Então, isso aqui é um resumo do que está acontecendo na minha vida e do que eu tenho pensado. Porque aí, ao invés de gravar 1000 áudios para eles do que está acontecendo, eu gravo um só e deixo aqui e eles escutam e comentam depois. Tipo aquele episódio de Modern Family, que a Didi começa a mandar uma newsletter para atualizar a família de tudo que tá acontecendo com ela. Isso aqui é minha newsletter. Isso aqui é um longo áudio da sua amiga Mariana no WhatsApp, que não tem pretensão nenhuma de fazer uma coisa muito revolucionária, nem muito séria e nem muito produzida. A minha única intenção aqui é dividir com vocês os meus pensamentos malucos. Então, gente, não tem uma estrutura muito rígida para seguir e nem exatamente um tema que eu vou falar sempre. Eu, na verdade, tô aqui de improviso, né? Tanto no podcast quanto na vida, né? Todo mundo, na verdade, tá aqui improvisando. Eu gosto daquela frase assim, é a primeira vez de todo mundo aqui no mundo, né? Então tá todo mundo só realmente tentando descobrir o que fazer e entender como que isso aqui vai funcionar. Eu, sinceramente, não sei o que eu tô fazendo na maior parte das vezes. E se você também não sabe, bem-vindo! Então eu pensei de fazer assim, a cada 2 semanas eu venho aqui na quinta-feira
e trago um tópico, e aqui vale qualquer coisa. E no final do episódio eu respondo uma pergunta ou duas da audiência, para eu não sentir que eu tô falando sozinha, e eu falo sobre alguma aleatoriedade que me dá vontade, que é todo o propósito de você fazer um podcast, né? Você poder falar sobre o que você quiser. Então vamos começar assim e ver onde a gente chega? Eu estou animada. Para o tópico desse primeiro episódio, eu quero falar sobre uma coisa que acontece muito no começo do ano. A gente sempre vira o ano com várias metas e querendo fazer várias coisas novas e mudar a nossa vida. E aí, quantas vezes a gente acaba não fazendo isso? E deixando de lado tudo que a gente tinha se proposto a fazer. Para mim, todo ano. Mas aí, em 2025, eu decidi que eu ia fazer o que eu tinha vontade. A começar pelo projeto de podcast que eu tenho há um tempo e nunca tinha coragem de fazer. Empecilho número 1, minha dicção, né? Já podemos perceber aí como é que é o problema. Fora a minha clara dificuldade de falar português, eu criava na minha cabeça vários outros problemas para me impedir de começar o que eu queria. Até que um dia eu sentei comigo mesma e eu fui acalmando um pouco as minhas ansiedades. Então eu vou falar exatamente sobre isso, medos e coisas que me travavam na hora de começar esse podcast e o que eu pensei a respeito delas para me ajudar a driblar isso e seguir em frente e realmente fazer o que eu queria. Então, se você também tá com medo de começar uma coisa nova, principalmente por causa do que os outros vão pensar, escuta, porque talvez isso vai te servir de alguma coisa. Então vamos aos motivos pelos quais eu comecei. Motivo número 1. Por que não? Às vezes, a gente fica criando na nossa cabeça 1000 razões, 1000 porquês pra gente deixar de fazer alguma coisa. E o pior é que todos eles fazem sentido, porque o nosso cérebro é muito bom em justificar os nossos medos, pra nos proteger. Existem 1000 boas razões pelas quais a gente não deve entrar numa caverna cheia de leões. E a gente devia escutar essas razões, sem sombra de dúvidas. Mas, quando os riscos não são tão altos assim, às vezes é tão simples quanto por que não? Me deu vontade de fazer, eu não vou estar machucando ninguém com isso e ponto. Isso é razão o suficiente. Eu querer é razão o suficiente. Você não precisa justificar tudo o que você faz com uma razão lógica. Surpreendentemente, às vezes, a emoção basta. Gente, eu precisei fazer uma pausa aqui tão grande para esperar minha cachorrinha parar de lamber a pata. É muito difícil ser mãe solo, eu preciso gravar com ela aqui do meu lado. Então, assim, já fica o aviso, se vocês ouvirem algum barulhinho, assim, de cachorrinho, é a Lizzie, tá? Voltando. Enquanto eu me perguntava se eu devia ou não criar esse podcast, a pergunta que eu mais me fiz foi: por quê? Por que fazer mais um podcast quando já existem 200 mil? O que mais eu poderia dizer que já não foi dito? E pra ser sincera, não tem uma boa razão. Porque realmente já existem milhões de podcasts e a maioria das coisas já foi dita. Mas a questão é que se a gente for pensar dessa forma, a gente não vai fazer nada nunca. E como é que a gente vai viver a nossa vida se a gente pensar isso o tempo todo? Como que a gente vai passar, em média, 76,4 anos nessa terra, que é a expectativa de vida do brasileiro, segundo o IBGE, pensando que, eu não vou fazer isso porque o fulano já fez. Isso nem faz sentido. Primeiro, porque nada vai ser igual nunca. Porque ninguém é igual ao outro e a sua perspectiva é única. Alguma coisinha sempre vai ser diferente. E mesmo se não for, vale porque você está fazendo para você e é importante você viver as suas próprias experiências. E eu quero levantar um questionamento aqui, gente, que eu acho muito pertinente. Da onde surgiu essa paranoia de querer inventar uma coisa totalmente nova no alto de 2025? Peraí, sabe? Eu respeito se você quiser trabalhar para isso, mas eu, da minha parte, longe de mim. Pensa bem, já se passaram 2025 anos desde que Cristo nasceu, que a gente tá aí na era cristã. Antes de ele nascer, já passou também um tempo legal debaixo dessa ponte. Nesse meio tempo, já deu pra fazer muita coisa. Agora ter a ousadia de querer inventar uma coisa totalmente nova a essa altura do campeonato? O aquecimento global torando, os ETs batendo na porta? Não. Isso requer muito esforço e muito compromisso, e eu não tenho essa disposição e eu tenho problemas para me comprometer. Então, eu vou me comprometer apenas a discutir coisas que a gente já sabe e que talvez te ofereça um novo ponto de vista, ou te sirva como um lembrete, ou talvez não te sirva para nada, além de te fazer companhia enquanto você tá no seu transporte, ou lavando a sua louça, ou sei lá o quê. Eu sou apenas uma amiga gravando áudios imensos falando para você sobre a vida. I'm just a girl. E, gente, falando sério, brincadeiras à parte, né? A parte do fato de que eu sei que a gente precisa evoluir, é sempre bom a gente descobrir coisas novas, blá, blá, blá. Existe um lado pra gente trazer para as coisas mais inofensivas da nossa vida, que é pensar que tudo já foi dito e feito, na verdade é um grande alívio.
É uma grande libertação, porque a gente não vai mais precisar inventar a roda. Que bom que alguém já inventou a roda. Tudo bem, eu não vou colher esse louro, mas eu também não vou carregar essa responsabilidade de ter que inventar uma coisa muito boa e necessária para a humanidade, o que para mim é um ótimo negócio. Eu não preciso dessa glória, o que me dá muito mais liberdade para fazer uma coisa criativa. E pintar a minha roda de outra cor, colocar glitter na minha roda, sair por aí com a minha roda que vai ser diferente da roda do fulano e que vai ser diferente da roda do ciclano. E aí é nessa liberdade que mora a maior vantagem dessa história toda, poder criar o que a gente quiser. Essa é a graça, não ter que obedecer a um padrão, não ter que ser útil. A liberdade de poder ser inútil é um tópico muito relevante e que não tem muito espaço nesse mundo de superprodutividade que a gente vive, porque aqui tudo tem que servir para alguma coisa. E eu não quero servir para nada. Além do entretenimento, claro. Acho que o que eu quero dizer no final das contas é que é muito importante você deixar ao menos uma coisa na sua vida em que você não precisa ser bom e você não precisa ser útil. Você só precisa ser. E ponto final. Motivo número 2. As pessoas não estão pensando tanto assim sobre você. Pessoalmente, eu tenho medo do que as pessoas vão pensar. Esse é um bom motivo para você deixar de fazer qualquer coisa? Não. A menos que seja um crime. Gente, pelo amor de Deus, eu estou aqui falando de coisas inocentes de metas de ano novo. Dito isso, eu vou falar por mim agora. Eu tenho fases de gostar dos clichês. E eu tô um pouco nela agora. Clichês tipo, uma sacola plástica vive mais do que você. Eu sei, eu também tive um momento cringe aqui. Mas eu gosto um pouco dessa abordagem mais crua, porque ela me põe muito no meu lugar. Tipo, pra que eu tô surtando se eu vou morrer? E essa sacola de mercado vai estar aqui muito depois que eu morrer. Tipo, você tá se preocupando com o que o fulaninho vai pensar de você e deixando de viver a sua vida, o seu tempo limitado nessa terra, porque o fulano vai achar ruim. Isso é um absurdo. Isso é uma ofensa ao milagre da vida. Se eu fosse Deus, eu estaria ofendida. Você ganhou uma chance única. Eu vi isso numa palestra da Mel Robbins. Ela diz que a chance de você nascer é 1 em 400 trilhões. Não dá para mensurar esse número. A probabilidade da existência é mínima. Você é um milagre. E você vai passar essa vida que você conquistou sobre outros 399 trilhões pensando no fulaninho. Gente, não. Se você tá aqui agora, aproveita o seu tempo. Passa vergonha, usa a sua melhor roupa, fala o que você está sentindo, porque até onde a gente sabe, o ticket é só de ida, não tem volta. E eu sei que é muito difícil a gente ignorar os outros, mas eu tô aqui hoje para te lembrar que não vale a pena. E na verdade, eu acho que vai ter tanta gente para te apoiar nos seus sonhos que você nem vai lembrar de quem achou ruim. E se te criticarem, gente, primeiro, vejam o vídeo da Jojo Todinho, que fizeram uma montagem dela com Harry Styles. Ela diz, e eu cito: quem te critica vai pagar suas contas? Não. Quem te critica vai fazer uma compra no mercado pra você? Não. Então quem te critica tem que ir pra onde? Vejam o vídeo pra vocês descobrirem. Eu vou deixar lá no Instagram. E a minha amiga me mandou um TikTok esses dias falando assim: quando alguém te criticar, pare e pense. Eu trocaria de vida com essa pessoa? Se sim, beleza, presta bastante atenção no que ela tá te falando. Se não, deixa pra lá. Vamos fazer isso combinado? Aqui entre nós? Então, beleza. Motivo número 3. Vamos para um mais leve, pra gente aliviar um pouco o clima, que é mais particular sobre a minha decisão de começar o podcast. As minhas amigas sempre me falavam que amavam conversar comigo, escutar os meus áudios e as minhas reflexões, e eu deveria começar um podcast. Então, se elas tiverem mentido pra mim e tudo der errado, isso aqui ficar horrível, vocês estão livres pra culpar elas pelo resto do tempo que a gente tem nesse mundo. Isso aqui vai virar apenas uma grande lição pública sobre como vocês devem falar a verdade pras amigas de vocês. E aproveito para deixar aqui o aviso de que esse é um podcast de baixa manutenção e de baixo orçamento. Isso quer dizer o quê? Que eu faço tudo. Eu sou a host, eu sou a editora, eu sou a roteirista, eu sou tudo. E detalhe, eu não sei fazer tudo. Eu não sei fazer quase nada. Então eu tô me esforçando aqui para editar e deixar uma coisa que minimamente dê para vocês ouvirem. Mas não esperem muito. Eu quase nem consigo editar o áudio. Praticamente eu tenho que fazer um corte sem erros com tudo que eu quero falar e subir. Então, gente, não vai ter cortes mirabolantes, não vai ter música, não vai ter nada, além de eu aqui falando o que eu penso e uma ocasional moto passando na rua e um cachorro latindo. Talvez um alarme ou outro que comece a tocar no meio da gravação. Isso aqui é quase um programa ao vivo. Quem sabe faz ao vivo.
E eu sei que para você manter um programa ao vivo, você tem que manter uma audiência. E você precisa de uma energia, você precisa de uma tenacidade. Senão você não consegue. O Faustão não conseguiu. Ele conseguiu ali por uns 50 anos, mas depois teve que sair. Teve que dar o seu lugar para um apresentador mais novo. Tipo a Substância. Gente, pra que pegar a Demi Moore e fazer um filme multimilionário se existe o exemplo do Faustão que foi substituído pelo Luciano Huck? Fica aqui o meu questionamento. Mas então vamos ver, né? Até onde eu consigo ir. Até onde vão os meus sonhos. E quando eu serei substituída por uma versão melhor e mais jovem. Dito isso, motivo número 4. Pra que eu vou ter momentos de surto e reflexão sozinha? Pra que fazer isso na privacidade da minha casa se eu posso gravar e expor ao público? Contém ironia. Motivo número 5. Existe a questão se eu ia conseguir continuar com isso. Às vezes eu penso, se eu começar e desistir, o que as pessoas vão pensar? Né? Será que eu vou ter tópicos pra falar sempre? Não sei. Há uma chance que sim, mas também há uma chance que não. E aí, se eu não tiver ideias, isso vai envolver errar em público. O que é uma coisa horrorosa de se pensar. Mas vai ser o fim do mundo? Não vai. Então, se não tiver mais episódio, não tem. Vai fazer o quê? Levantar, sacudir a poeira e ir pra minha próxima ideia. Até porque, no fim das contas, ninguém vai morrer falando no leito de morte: nossa, a Mariana não teve mais ideias pro podcast. Ninguém vai nem lembrar dos seus erros, nem você vai lembrar dos seus erros. No final, você vai lembrar das coisas que você fez e vai importar as coisas que você tentou e se permitiu fazer. E vamos lembrar também, gente, que se alguém passar a vida falando de alguma coisa que você fez ou não fez, isso não é um hater, isso é um fã, tá? Convenhamos. Então vamos mudar aqui essa perspectiva. Eu estou aqui apenas para mudar tudo ao meu favor. Se alguém morrer me criticando, eu estou lisonjeada. Ah, e um motivo extra que eu vou dar aqui, que não é bem um motivo, mas eu vou aproveitar para explicar o nome do podcast, é o seguinte. Enquanto eu estava pensando nas opções de nomes, né, entre as várias ideias que me surgiram, eu pensei nessa, a cereja do bolo. E aí eu fui encontrar um amigo meu que estava a par dessa ideia, do projeto do podcast. Ele me perguntou como estava indo e eu dei as opções para ele, né, para ele dar opinião. E aí, dentre as opções, essa foi a que ele mais gostou, né, que ele viu um potencial ali, um diamante bruto. E aí a gente estava sentado num bar, assim, tipo numa bancada. Sabe quando você tá naquelas banquetas altas e aí tem na bancada e do outro lado o barman preparando os drinks? Então, aí eu conseguia ver a bancada, que a bargirl, no caso, estava fazendo os drinks. E aí, de repente, quando eu olhei, estava na bancada dela um pote enorme de cerejas. Mas, tipo, muito grande, não era um pote normal, era um pote jumbo. E aí, imediatamente, eu olhei aquilo e o meu rosto se iluminou e eu falei, olha ali um potão de cereja. Porque eu achei muita coincidência. E aí ela viu a minha reação felicíssima, aquele pote enorme de cerejas, e sem dizer uma única palavra, aquela diva pegou um palito, espetou umas cerejas e deu pra gente. E aí eu segurei aquela cereja e perguntei assim, você acha que isso é um sinal? Ao que ele disse a célebre frase que colocou tudo em movimento. Tudo é um sinal se você for maluca o suficiente. E eu definitivamente sou maluca o suficiente. E aqui estamos hoje. Ai, acho que tá bom de reflexões, né? Acho que esse é o primeiro convite oficial que eu quero fazer pra vocês em 2025. Abram espaço na vida de vocês para as coisas que vocês querem fazer. E elas não precisam ser úteis, elas não precisam ser bonitas, elas não precisam atender a expectativa de ninguém. Elas só precisam te divertir. Então, se você precisava ouvir isso, aqui está. Deixa eu falar da minha aleatoriedade agora, né? Que não passa de uma desculpa para eu falar sobre o que eu quiser. O que está acontecendo na minha vida agora? Eu estou aguardando ansiosamente o livro Tempestade de Ônix. Essa é para minhas leituras de plantão. Eu estou esperando isso há, 2 meses e agora faltam 2 dias para chegar esse livro. No ano passado, a minha amiga me fez ler esse livro Quarta Asa, que não passa de um esquema de pirâmide, que você lê o primeiro e aí depois você tem que ler um segundo, que se chama Chama de Ferro, e aí você ainda tem que esperar sair todos os outros, porque são, 5. E agora eu tô aqui em completo estado de ansiedade. Talvez quando esse episódio for lançado, eu já vou ter recebido o meu livro. Mas, por enquanto, a ansiedade ainda toma conta de mim. Idealmente, como eu receberia esse livro? Ele ia chegar na minha casa, porque eu comprei ele na pré-venda em dezembro. Então, ele vai ser enviado pra mim como se fosse uma surpresa, entendeu? Como se só tivesse enviado pra mim o 3º exemplar da série. E aí, eu receberia aqui na minha casa, estaria chovendo. Idealmente, é uma tarde chuvosa. Eu me sento na minha cama com um cobertor, uma xícara de chá Earl Grey e abro meu livro físico pra ler a continuação da minha história de dragões, que eu esperei meses pra saber o que vai acontecer.
Porque isso que é o bom em séries. Um livro novo que você não conhece sempre tem uma chance de ser ruim. Agora, uma série que você já gosta vai ser legal, a menos que a autora destrua tudo catastroficamente. Mas assim, tirando essa perspectiva horrível, vai ser legal. Você vai pelo menos rever os seus personagens favoritos, que pra mim é como reencontrar velhos amigos, entes queridos, como se eles existissem de fato e morassem em outro lugar. E aí durante esse tempo eu vou visitar e vou viver com eles uma grande aventura, que é o que é ler. Eu amo ler, eu amo muito, eu amo esse sentimento. Um outro lado bom de ter comprado esse livro na pré-venda é que, quando ele chegar aqui na minha casa, em Girl Math, em matemática de garota, esse livro saiu de graça. Ele me custou um total de R$0, porque eu não paguei com ele com dinheiro de janeiro. Eu paguei com dinheiro de dezembro, e dezembro já passou. Então, grátis. O lado ruim é que eu vou ter que ficar longe do TikTok por tempo indeterminado, porque os leitores de e-book já vão ter lido esse livro à meia-noite de quarta-feira e já vão estar lançando os spoilers. E o meu físico, né, essa coisa arcaica, essa coisa antiga, chega sabe Deus quando. Mas torçam por mim, eu volto com notícias desse lançamento bombástico. Gente, a outra aleatoriedade que eu quero comentar é, não sei se vocês viram, mas estava rolando um boato de que o TikTok ia ser banido dos Estados Unidos. Não era nem um boato, acho que era real mesmo. E eu não sei porquê, eu não sei o motivo, eu também não procurei saber, mas estava falando que dia 20 e poucos de janeiro ia acabar o TikTok nos Estados Unidos, e aí os americanos todos desesperados, o pessoal falando que ia se mudar pra China pra continuar tendo TikTok, papapá, foi um bafafá. Aí chegou a notícia, outro dia desses, que tudo tinha se resolvido, que o Trump tinha falado não sei o que, feito não sei o que, e o TikTok ia continuar. Ótimo. O que me pega dessa história toda é imaginar o Trump assumindo agora no começo do ano a presidência e a primeira agenda que ele tem, a primeiríssima coisa que ele tem que fazer é salvar o TikTok. O que ele tem que fazer é se sentar numa sala com as mentes mais brilhantes do país para resolver como que ele vai salvar o TikTok. Imagina a secretária dele escrevendo na agenda dele. Tipo assim, a primeira coisa, a pauta do dia. TikTok. Isso parece, sinceramente, um episódio de The Office. Parece um episódio de Parks and Recreation. Não parece de verdade, sabe? O que me faz me questionar em muitos níveis que realidade é essa que a gente tá vivendo. Isso, na verdade, é muito sério, né? É preocupante. Eu nem vou entrar nessa seara, porque parece que a gente tá vivendo numa distopia, que uma empresa de tecnologia tenha tanto poder a ponto de influenciar a política em nível presidencial. Outro dia eu vi um vídeo do James Cameron, aquele diretor de cinema. Eu nem ia falar desse assunto, mas vou falar mesmo assim. Por alto, o que ele diz, assim, em resumo. Lógico que ele fala muito melhor do que eu posso até deixar o vídeo lá no Insta pra quem quiser ver. Mas ele fez o quê? O Exterminador do Futuro. E ele tava falando sobre como o Exterminador do Futuro não é nada perto da realidade que a gente tá vivendo hoje, que é muito mais assustadora do que qualquer filme que ele poderia ter feito. Porque as empresas de tecnologia têm um poder sem precedentes hoje, com acesso a todos os nossos dados. Eles estão financiando várias pesquisas para inteligência artificial e atingindo um nível de vigilância digital assustador. E o risco não vai vir de um exterminador do futuro, uma máquina que vai te matar. O risco é a mudança silenciosa que está acontecendo enquanto a gente está muito ocupado com a nossa For You page. Quando eu vi o vídeo dele, eu fiquei apavorada e eu precisei me reconectar com a natureza. Aí eu fui lá fora, coloquei Taylor Swift, vi as árvores e falei, a esse ponto, não há nada que eu possa fazer, né? O que eu posso fazer hoje é ser educada com a IA e agradecer quando ela fizer alguma coisa pra mim, pra ela não me matar primeiro quando ela se rebelar. De resto, não há nada. Realmente está fora das minhas mãos. Então, se ninguém fizer nada a respeito disso, fujam para as montanhas. Ai, pesei o clima. Não era a minha intenção. Agora eu vou precisar falar uma coisa muito boba pra gente voltar a nos alienar. Já sei, eu tenho uma pergunta. Gente, o grande questionamento com o qual eu entro em 2025 é: em que pé está o bebê do Henry Cavill? Será que alguém pode me dizer? Pra quem não sabe, esse é o ator que fez o Super-Homem. E eu, sendo uma pessoa de obsessões, há muitos anos eu era obcecada por ele. Quer dizer, não tantos anos assim, alguns anos. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu, inclusive, fiz com a minha amiga várias montagens de fotos minhas com ele. E com essas fotos, eu enganei os meus priminhos por meses, falando que ele era o meu namorado de verdade. Eles eram pequenos, claro, se eles fossem mais velhos, eles iam perceber de cara. Mas eu enrolei tanto eles, gente, eu criei uma narrativa tão bem feita, que eles acreditaram. Eu dei evidências, eu mostrei imagens, eu mostrei carimbo de passaporte, eu mudei o nome do contato da minha prima, a minha cúmplice. E aí eu tirei o nome dela e coloquei Henry, coração.
e coloquei uma foto dele no contato. E aí, toda vez que eu tava com os meus primos, eu avisava pra ela me mandar uma mensagem assim, hi. Gente, e as fotos eram muito boas. Houve um empenho pra fazer, entendeu? Tipo, se ele tava na praia, obviamente a gente pegava uma foto que eu estivesse na praia. Se ele tava na neve, aí eu vestia um casaco de neve e tirava uma foto. Se ele tava no aeroporto, eu vestia um look de aeroporto e colocava pra ficar do lado dele. Houve um comprometimento. Foi uma produção tão grande que eu e essa minha amiga, e a gente teve que chamar uma terceira amiga pra dar assistência, porque a gente não tava conseguindo. Eu amo lembrar dessa história. Enfim, eu achava que eu tinha uma chance com ele, entendeu? Mas como eu sabia que era uma chance pequena, não satisfeita, eu criei a minha chance, eu criei a minha história, eu manufaturei o meu romance com Henry Cavill. Sabe, se alguém um dia te disser que você não pode fazer alguma coisa, não acredite nessa pessoa. Faça uma montagem no Photoshop. Essa é a minha lição pra vocês. Enfim, entrei num buraco de coelho aqui, né? Mas por quê? Porque agora ele tem uma namorada de verdade, que não sou eu. E dita namorada estava grávida no ano passado. E tipo, já faz tempo que a barriga dela estava grande. E essa criança? Já nasceu? Tá saudável? Tá bem? É menino ou é menina? Gente, no caso dele, o chá revelação é totalmente justificável. Meu rei, anuncie para o mundo sobre seu filho ou sua filha. Tem gente querendo saber. É claro que eu entendo que ele quer proteger a privacidade da criança, mas eu não vou fazer mal. Eu não sou perigosa, eu sou só maluca. Então, por favor, me conta. Eu acho que eu mereço saber. Sabe, eu acho que eu tenho parte nessa família. Nós temos fotos juntos. Acho que eu mereço saber um pouco sobre o bebê que deveria ter sido meu. Então, se alguém tiver informações, me conta. Liga pra cá e me diz. Já falei então das minhas aleatoriedades, agora vamos para o último bloco, que é o bloco das perguntas. Da primeira vez que eu idealizei um podcast, a ideia era responder as perguntas dos meus amigos. Então eles me mandavam uma pergunta e eu me dava o trabalho de responder. Então, para manter um pouco a essência, né, e o contato com vocês, meus ouvintes, eu vou manter a tradição de responder uma ou duas perguntas no final do episódio. Se der certo, né, se eu achar que tá ficando bom. Se não achar, também eu tiro e mudo. Eu vou começar com algumas perguntas que eu desenterrei e eu vou revisitar lá do passado. E eu não prometo nenhuma seriedade e nenhum compromisso com a realidade. Esse é o meu disclaimer oficial para esse podcast. Aviso dado, vamos lá. Primeira pergunta. Você acredita em astrologia? Mas é claro que sim. Obviamente. Você acha que eu vou tomar responsabilidade pelas minhas próprias atitudes? Claro que não. Eu faço o que me dá na telha e depois eu culpo totalmente as estrelas no céu. Segunda pergunta. Avião tem buzina? Eu digo que sim. Avião tem buzina. O meu conceito de avião tem buzina. Pelo simples motivo de que essa é uma oportunidade muito boa para ser perdida. E eu me recuso a acreditar que a pessoa que inventou o avião não colocou uma buzina ali. No mundo ideal, essa pessoa fez o trabalho dela. Então, eu não acredito que um avião não buzina, porque isso seria uma perda muito grande para a sociedade civil e eu prefiro acreditar que a humanidade vale mais. Terceira pergunta. Como parar de criar fanfics na minha cabeça? Mas aí eu aqui vou te perguntar, por que você quer parar de criar fanfics na sua cabeça? Porque assim, dada a conjuntura tenebrosa do mundo e a revolução iminente da inteligência artificial, eu acho que o mínimo que você pode fazer é criar fanfics na sua cabeça. Eu, inclusive, te encorajo. Não tem nada de errado com isso. Eu mesma crio várias. Meu romance com Henry é prova. Siga firme. A última pergunta que eu desenterrei, olhando os registros, e que me deu uma sensação muito boa, que eu acho que a gente pode voltar um pouco pro tópico inicial para começar esse ano, é... Alguém me perguntou, acho que foi em 2020, o seguinte: ainda nutre esperanças de a Taylor Swift vir no Brasil? Ao que eu respondi, vou ler a minha resposta. A resposta é sim, definitivamente, porque o fã da Taylor Swift, ele perde o dinheiro do ingresso, ele perde a dignidade, ele perde tudo, menos a esperança de esgoelar Cruel Summer num estádio lotado com a sua melhor amiga, que era uma música do álbum que ela ia entrar em turnê, Cruel Summer. Cruel Summer é a música, o álbum era o Lover. Achei que ficou confuso, resolvi esclarecer. Mas a questão não é essa. A questão é que nesse ponto, a gente tinha acabado de entrar numa pandemia. A Taylor tinha anunciado que vinha e depois cancelou e o meu sonho durou 1 segundo e depois foi tirado de mim. Eu nem sabia se eu ia ter reembolso do ingresso ou não. Eu tava à deriva. Nesse meio tempo, ela lançou mais 3 álbuns. O Folklore, o Evermore e o Midnights. E eu passava as noites calculando como que ela ia fazer esse show. Eu tinha comprado o ingresso pro show do Lover. E agora com mais 3? Aí teve todos aqueles memes da Folklore More, Tour, plus Midnights, enfim. E aí eu falei, eu não vou perder a minha esperança. E hoje, gente, 5 anos depois, eu posso dizer que ela veio. E ela veio com algo muito melhor do que eu poderia esperar.
Ao invés de vir com 3 álbuns, ela veio com todos. Ela veio com 10. E no meio do caminho, ela ainda lançou outro. Incorporou na turnê com o Carro Andando, o 11º álbum. E eu pude cantar com a minha melhor amiga. Não só Cruel Summer, mas todas as músicas que a gente ouvia quando a gente tinha, 11 anos. E eu não sei nem começar a te falar o quão única foi essa experiência. E eu fico muito feliz de lembrar dessa história, porque me lembra que as coisas acontecem. Sabe, pode ser um exemplo tosco para a maioria de vocês, mas os sonhos se realizam e eles podem demorar. Para esse em especial a gente esperou mais de uma década, mas eles chegam. E eles podem demorar e eles podem até nem vir do jeito que você tinha imaginado antes. Mas o lado bom é que eles podem vir até muito melhores do que você tinha imaginado primeiro. Acho que é uma boa a gente terminar por aqui, nessa nota de esperança para começar o nosso ano. E eu espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu. Me contem o que vocês acharam. Eu vou deixar um post com memes e coisas do que eu falei lá no meu Instagram. E eu vou deixar no meu pessoal mesmo, porque eu tenho muita preguiça pra criar outro. O @ é Mariana Gravina. Eu vou deixar na descrição. E assim, gente, vamos finalizar o piloto desse podcast. Desse avião que tá decolando. Avião esse que tem buzina. E essa foi a cereja do bolo. Vejo vocês em 2 semanas.